Ok, galera, vamos lá. Falar agora sobre quantidade de calor. Última aula, fiz um vídeo falando sobre o que é o calor. Então a gente já definiu que calor é um tipo de energia e essa energia pode ser calculada. Como é que a gente vai calcular esse calor? É por essa quantidade de calor que um corpo vai absorver ou esse corpo vai liberar. Ok? Bem, então o que é a quantidade de calor? Para relacionarmos um valor numérico, o qual denominaremos quantidade de calor, cujo símbolo será o Q, a esse fluxo de energia vamos convencionar o seguinte. Então, essa quantidade de calor vai ser medida e vamos ter que ter a seguinte convenção, a seguinte ideia na cabeça. Quando essa quantidade de calor for maior do que zero, o corpo ganha calor, então ele está recebendo calor. Se determinado corpo ele tem uma quantidade de calor positiva, ele recebeu calor. Se essa quantidade de calor for menor do que zero, o corpo excedeu calor. Então ele forneceu calor para outro corpo. Okay? Maior do que zero, ganhou calor. Menor do que zero, cedeu calor. Certo? Perdeu calor. Okay? Então vamos considerar aqui. Temos aqui uma bacia de água quente e uma bacia com água fria. Lembrando que o fluxo de calor sempre sai do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, essa bacia de água quente forneceu calor para a bacia de água fria, certo? Então, no caso, aqui a minha quantidade de calor vai ser menor do que zero e aqui a minha quantidade de calor vai ser maior do que zero, ok? Como é que eu vejo isso no nosso dia a dia? Um exemplo, um cubo de gelo exposto ao ar. Então, o meio ambiente, o ar, ele tem uma temperatura maior do que a do gelo, então o ar fornece calor para o gelo. Então o gelo começa a derreter porque está recebendo calor do ambiente. Ok? Certo. Vamos lá. Mas como é calculada em si essa quantidade de calor? Vamos ter dois tipos de calor aí. O primeiro deles é o calor sensível. Então, chamamos de calor sensível a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo quando este tem sua temperatura alterada. Certo? Então, sempre que a temperatura de um corpo mudar de valor, este calor em questão vai ser chamado de calor sensível. Como é que eu calculo ele? Por esta forma aqui. A quantidade de calor é igual à massa da substância vezes o calor específico da substância vezes a variação da sua temperatura. Aqui está ΔT, mas geralmente vamos usar como Δθ. Nas explicações dos exemplos vai aparecer o θ aqui e eu vou mostrar para vocês essa diferença, certo? Onde Q é a quantidade de calor sensível, que é cal, vai ser medida em calorias ou em joules, mas geralmente na quantidade de calor vamos medir em calorias. C, calor específico da substância que constitui o corpo. M, massa do corpo, e Δθ, que ali no caso apareceu o T, mas foi uma figura que eu peguei, mas geralmente a gente vai usar isso aqui, θ, okay? Essa letra grega aqui, que é a variação da temperatura, certo? Bem, quantidade de calor, toda quantidade de calor medida em calorias, isso aí no vídeo passado já tinha falado para vocês, ok? Vamos lá. Outro tipo de calor é o calor latente. Qual a diferença do calor latente para o calor sensível? Chamamos de calor latente a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo quando este realiza uma mudança de estado físico. Então, fórmula usada é essa daí. A quantidade de calor é igual à massa da substância vezes o calor latente da mudança de fase dessa substância. Então, na mudança de fase, cada mudança de fase eu vou ter uma determinada quantidade de calor latente, certo? Então, cada substância tem o seu valor. Como no calor específico, cada substância tem o seu valor, no calor latente também, nessa mudança de fase, cada substância tem o seu valor, certo? Bem, aí vamos a algo interessante. Seguinte situação. Curva de aquecimento. O que seria isso? Ao estudarmos os valores de calor latente, observamos que estes não dependem da variação da temperatura. Assim, podemos elaborar um gráfico de temperatura em função da quantidade de calor absorvida. Por que isso acontece? Temos aqui essa curva de aquecimento, certo? Cada um dos estados aqui, na matéria, representados aqui ao lado,
E nós observamos essa curva aqui, ó, em vermelho. O que está acontecendo aqui? A substância, por esse gráfico aqui, ela está recebendo calor, então a temperatura dele vai aumentando à medida que ele vai recebendo calor. Então, o que aconteceu? Essa substância estava, a princípio, na fase sólida. Ela recebeu calor, no caso aqui, como a temperatura mudou, nós temos aqui calor sensível, até chegar no estado de fusão. No estado de fusão, ela recebe calor latente, ok? Não muda a temperatura, ela só recebe calor, mas não muda a temperatura. Então a quantidade de calor dela aumenta também, mas sem mudar a temperatura. Depois de sair do estado de fusão, a substância entra no estado líquido. Ela entra no estado líquido, certo? Esse estado líquido aqui, ó, ela vai mudar a sua temperatura também. Está mudando a sua temperatura, até chegar no estado de, na parte de vaporização. Então volta a ser calor latente, ok? Muda a quantidade de calor, mas não muda a temperatura. Aí ela continua a receber calor na parte sólida, perdão, na parte gasosa. Então aqui, ó, vai aumentando a sua temperatura, certo? Variando a sua temperatura. Então o que a gente pode analisar nessa curva de aquecimento? Considerando os três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Vamos ter três quantidades de calor sensível, onde ocorre mudança de temperatura. Temos um aqui, ó, na fase sólida, outro na fase líquida e outro na fase gasosa. E duas quantidades de calor latente, a parte de fusão e a parte da vaporização. Mas o que isso implica? Implica que qual vai ser a quantidade de calor total desse corpo? Vai ser a soma de todo esse calor que ele recebeu aqui, ó. Com alguns exemplos que eu vou passar os exemplos em duas partes. Vou fazer um vídeo falando sobre com determinadas quantidade de calor, quantidade de calor sensível, quantidade de calor latente, e vou falar sobre troca de calor, e outro vídeo falando sobre essa curva de aquecimento aqui, ok? Então, a última parte dessa ideia sobre quantidade de calor é a troca de calor. Essas trocas de calor são da seguinte maneira: para que o estudo de trocas de calor seja realizado com maior precisão, este é realizado dentro de um aparelho chamado calorímetro, que consiste em um recipiente fechado incapaz de trocar calor com o ambiente e com o seu interior. Então, como ao absorver calor, a quantidade de calor é maior do que zero, e ao transferir calor, a quantidade de calor é menor do que zero, a soma de todas as energias térmicas é nula, ou seja, o que acontece nessa troca de calor? Quando eu somar todos os calores, eu vou ter que ser que essa soma é igual a zero. O que isso significa? Eu posso ter N quantidade de calor. Quando eu somar todas essas quantidades de calores aqui, ó, a soma deles vai ser igual a zero, ok? Então, no outro vídeo eu vou fazer alguns exemplos voltados para essa troca de calor, beleza? Então, até mais.